Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Aviva Podcast, em especial, temporada Mordomia Cristã. O DGA, a Diretoria Geral Administrativa da nossa igreja, todos os anos promove a campanha da Mordomia Cristã. E, em especial, neste ano, nós estaremos apresentando toda semana um convidado novo para falar sobre o tema da Mordomia Cristã. A expectativa da Diretoria Geral Administrativa é que todas as nossas igrejas estejam envolvidas, promovendo sempre seminários financeiros, tanto de ordem pessoal como profissional e também eclesiástico. E, é claro, sendo gratos a Deus e louvando a Ele por tudo que Ele tem feito e já entregou nas nossas mãos para que sejamos bons e fiéis mordomos. Eu sou Emanuel Messias e nesse primeiro episódio do Aviva Podcast, Mordomia Cristã, ao meu lado, na bancada, com muita alegria, o pastor Wesley Borges, diretor-geral administrativo. Boa noite, pastor. Tudo bem com o senhor? Boa noite, pastor Emanuel. Boa noite a todos que nos acompanham. Aviva Podcast, chegando em 2024, com esta temporada tão maravilhosa que é a Mordomia Cristã. É um prazer, viu, pastor Emanuel, estar fazendo parte dessa equipe tão maravilhosa. E neste mês de junho, né, mês de Mordomia Cristã, com o Aviva Podcast na temporada Mordomia Cristã, não é? Algo que Deus colocou no coração do nosso Conselho Geral, do Avivamento Bíblico, e tem sido tradicionalmente realizado todos os anos no mês de junho. É uma alegria. Lembrando a você que o Aviva Podcast foi pensado para você, avivalista, né? E você também que ainda não faz parte da nossa comunidade, amigos, parentes, vizinhos, né? Lembrando que você pode compartilhar os nossos vídeos e todo o nosso conteúdo nas mídias sociais. @IEABOficial é o nosso canal, se inscreve lá, ativa o sininho, porque todas as vezes que um vídeo novo chegar, você vai ser avisado. Então, não perde essa oportunidade de nos acompanhar nas redes sociais. Não é verdade, pastorzão? Isso, com certeza, com certeza. Cada avivalista, cada cristão, né, cada brasileiro está convidado a compartilhar. É fundamental que você se inscreva no canal IEAB Oficial. Você, professor de escola bíblica dominical, você que é líder de grupo pequeno, enfim, neste mês de junho, estamos falando de Mordomia Cristã em todas as nossas igrejas. E você pode utilizar todo esse material para a sua equipe que você está trabalhando. E não é só esse material, né, pastor Emanuel? Tem muita coisa lá no canal da IEAB Oficial. Verdade. Na verdade, tem os episódios do ano passado, muitos temas, né, que foram abordados. Tem também as ministrações do CRM, do ENEP, do RUIOS. Enfim, então, como diria um amigo meu, né? Tem quilos de conteúdos lá, tem muita coisa, né, boa que pode usar e pode aproveitar no seu dia a dia. IEAB Oficial, esse é o canal. Lembrando a você que nos acompanha, para iniciarmos hoje aqui, nós vamos falar sobre o desafio da mordomia financeira. E é muito oportuno esse tema, porque num tempo que as pessoas estão tão endividadas, né, pastor? E, na verdade, a gente vive de uma maneira que nós não somos educados financeiramente, né? Na nossa infância a gente não tem essa educação da gestão financeira, pelo menos a grande maioria, né? Então há uma dificuldade muito grande, são desafios enormes, e a IEAB, como sempre, né, pensando em todos os assuntos que vão nos ajudar com ferramentas especiais e poderosas para que nós possamos ter uma vida mais abençoada, mais equilibrada em todas as áreas. E a área financeira é sempre um gargalo na vida das famílias, né? Nós vemos tantas situações que acontecem por conta da vida financeira quando ela está descontrolada. E para falar sobre esse tema tão importante e tão relevante, nós temos conosco hoje aqui na bancada do Aviva Podcast a Renata Milena, ela que é casada, nada mais, nada menos, com o pastor Mike. Isso aí! Ela é de... Mike Jonathan. Mike Jonathan, Maravilha. Estão esperando um bebê, não é? Maravilha. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. Que coisa boa. Ela também
é lá de Ribeirão Pires, né? Atualmente vive em Mauá. Ela é formada em Ciências Contábeis, olha aí, sua colega, pastor Wesley. Olha aí, né? companheira de profissão. Exatamente. Ela também é MBA em Normas Internacionais de Contabilidade, né? Pertence ao campo eclesiástico de Rio Grande da Serra, né? Como o pastor Wesley, né? Como o Wendel gosta de brincar, de berço avivalista. Berço avivalista. Não sei a loja, no pai dela comprou o berço, né? Mas é avivalista. É verdade. Filha do pastor Jair Barbosa Batista e é assessora de eventos. Renata Milena, bem-vindo ao Aviva Podcast. Olá, pastores, a paz do Senhor a todos. Acredito que todos os avivalistas estavam com saudade do Aviva Podcast. Ai, que legal. E para mim é um prazer participar dessa temporada de Mordomia Cristã. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha. Vamos dar um aplauso ao senhor aí por esse retorno do Aviva Podcast 2024, temporada especial. Voltou com tudo. Voltou com tudo. A graça de Deus. Renata, como você definiria mordomia financeira dentro desse contexto cristão? Pastor, em Mateus, no capítulo 25, Jesus ele traz para nós uma parábola, que é conhecida como a parábola dos talentos, né? Essa parábola é abordada de diversas formas e em vários contextos, mas eu acho que é uma boa definição para a mordomia financeira. Nessa parábola, Jesus ele conta que um homem foi viajar e deixou com os seus servos talentos, que era a moeda daquela época, né? E eles tinham que administrar da melhor forma. Então, é isso que é a definição também de mordomia. Deus nos dá algo para nós administrarmos e cuidarmos. E como bom mordomos, nós temos que ter estratégia, temos que ter recursos para administrar isso que Deus nos deu. Com zelo, né? Exato, com zelo. Então, acho que essa parábola define muito bem a mordomia financeira dentro do contexto da perspectiva de fé. E sem esquecer que a gente cuida, mas não é dono, né? Pois não somos Exatamente. donos, estamos só administrando. Eu acho que aí tá, né? É isso mesmo, muito bem aí, né, pastor Emanuel? Com certeza. Os talentos vêm exemplificar bem a essência do que é a mordomia cristã. Verdade. Então, Renato, é um prazer, né? A gente sempre conversa, né? Tem falado sobre a contabilidade, né? Porque você como contadora formada nessa área, atuante, né? Nessa área contábil e serva do Senhor Jesus, né? E usa a fé para mover todas as suas atitudes como profissional e como servo de Deus, e usando isso na obra do Senhor, que depois vai ser falado aí, né? Que você serve na sua comunidade local, sim, com a sua profissão, ajudando. Eu ouvi dizer aí, né? Nada mais, nada menos que seu esposo, que vocês têm um curso, né? Sim, que ensina as pessoas nessa área financeira lá na sua comunidade. Vamos explorar isso aqui. Opa. Sem dúvida alguma, né? O pastor Manuel já falou que a gente, já na introdução aí, que a gente não tem no nosso currículo, né, brasileiro, escolar, educação financeira, né? A gente, na verdade, tem matemática na escola, né? Matemática é uma coisa, né? Educação financeira é outra. Você saber que 2 mais 2 é 4 é uma coisa. Agora, saber que com R$10 você pode, né, comprar mais do que você imagina, de repente, se fizer uma boa pesquisa, se poupar, como você falou da parábola dos talentos, né? Souber fazer, aumentar aquele dinheiro de uma forma lícita e inteligente, não é isso? Aí é a educação financeira. E que a Bíblia fala muito disso aí. Então, por que, né, na sua opinião, que é importante, então, falar sobre finanças sob a perspectiva da fé? Legal, pastor. Finança não é só coisa material, mas dá para falar na perspectiva da fé também? Opa, como dá, né? Foi legal o senhor ter citado esse curso. Eu desenvolvi lá na igreja onde nós congregamos um curso sobre finanças pessoais. E qual que era a ideia? Era ensinar mesmo os nossos irmãos a administrarem os seus recursos à luz da Bíblia, à luz, né, da nossa base de conduta, que é a Bíblia. E sempre que eu começo esse curso, eu falo, as pessoas perguntam, por que falar de finanças dentro da igreja?
Qual é o motivo? Para que Parece trazer que é profano, isso? né? Exato. Parece que estamos verdade. misturando, né, o profano com o sagrado. Mas é muito interessante que tudo que eu trago no curso é baseado, claro, em meu conhecimento, mas também em um livro que é de um pastor nosso, avivalista, que é o nosso querido pastor Josimar de Oliveira. Maravilha. Meu pai na fé. Exato. Lá de Campina Grande, na Paraíba. Meu pai na fé. Beijo, pastor Josimar. Ele tem um livro muito interessante chamado Mamon, o Senhor dos Escravos, onde ele levanta esse tema de finanças, inclusive à luz da Bíblia, trazendo mais detalhes, bases bíblicas. E ele cita algo no livro dele que é muito interessante. E eu nunca tinha parado para pensar, além desse livro dele, que me veio à tona esse tema tão importante e que a Bíblia cita. Ele fala no livro que 2084 versículos da Bíblia são dedicados a falar sobre dinheiro. Então, muita coisa. Muita coisa, né? Se a Bíblia dedica 2084 versículos para falar sobre isso, é porque existe um perigo, existe um alerta, algo que nós precisamos estar atentos com relação ao dinheiro. Então, falar sobre finanças na igreja é importante por conta disso. Se a Bíblia, o nosso manual de conduta e de fé fala, é porque nós precisamos estar atentos a esse tema. Sim. Verdade. Já pegando esse gancho aí, quando você fala do alerta, do perigo, né, a gente vê que há um descontrole financeiro muito grande nas famílias, né? E aí, o que é que você apresenta como principais fatores que vão impactar diretamente as famílias nesse descontrole? Certo, pastor. A maior dificuldade é exatamente a falta do controle, né? Muitas das famílias e de nós, né, como cidadãos, como ser humano, a gente não tem, como vocês já citaram, a educação financeira desde criança. Então, nós não temos o costume de planejar a nossa vida financeira. E sim, saber o quanto que ganhou, paga as contas. Se sobrou alguma coisa, epa, eu acho que eu esqueci de pagar alguma conta. E se sobrou, a gente brinca, né? Acaba o gás, fura o pneu, e você acaba usando aquele dinheiro que sobrou. Ou acaba se empolgando mesmo e vai comprando o que dá na telha, né? E essa é a cultura do ser humano, essa é a cultura que já está instalada. Então, a maior dificuldade é essa, resistir a essa cultura e, de fato, montar um planejamento, montar um controle financeiro. Hoje, na minha visão, essa é a maior dificuldade. Isso aí mesmo. Eu penso até, pastor, que a gente poderia até ir mais além. Eu acho que tem uma questão também aí que a gente poderia pensar, né, dentro desse processo de descontrole, Renato. Às vezes as pessoas querem descontar nas coisas, né, os seus anseios emocionais, né, os seus desejos, né? Então, veja que as pessoas estão vivendo, não trata a ansiedade, não trata as frustrações e vai para o consumismo. Exatamente. Então, desconta lá no cartão de crédito, né? Desconta lá onde ela tem crédito para comprar e daí a pouco a coisa se perde. Perdeu o controle. Exatamente. Eu já vi pessoas relatando que chegou para comprar, comprou um monte de coisa no shopping, né? Na loja, colocou dentro do carro e no caminho para casa começou a chorar desesperadamente, arrependido. Aí vem a culpa. Exato, vem a culpa. E aí só piora esse processo. É uma cadeia, só piora esse processo. Controle, né? E daí quis atender uma ansiedade, né? Exatamente. E ao mesmo tempo já se arrepende. Por detrás do descontrole financeiro sempre tem outras causas, né? Que elas são mais graves, assim como ensinou, seja a ansiedade, seja uma desilusão, algo que ele quer preencher através desses bens materiais, né? Vem a compulsão. Vem a compulsão, exatamente. Bom, mas temos abaixo de Deus, né, que é misericordioso, é poderoso e faz milagres, né? Mas tem aquilo que nós podemos fazer, que é a nossa parte, na verdade, que é o planejamento, né? Planejamento, isso a gente não gosta, né? O brasileiro não gosta de sentar e planejar. Por exemplo, Verdade. Ele quer adquirir algo, ele já quer comprar agora, né? Imediatista, né? Imediatista. Ele não sabe que ele pode esperar daqui 10 meses
juntar aquele dinheiro e até o pouco que ele for juntando, aplicar no mercado financeiro, daqui 10 vezes ele tem até mais dinheiro para comprar e tem poder ainda compra melhor, né? Poder de negociação. Porque hoje, se você tem dinheiro, você consegue desconto. Exatamente. Mas não, ele quer comprar agora e ele vai comprar. O orçamento dele não permite, aliás, ele nem quer ver o orçamento, porque não quer fazer controle. É melhor nada, né? Não saber, né? Então qual que é a importância, então, Renata? Controle financeiro e do planejamento orçamentário para a mordomia cristã. Nós estamos falando de mordomia cristã, é cuidar bem dos recursos, não é isso? Exato. Então, o orçamento, qual que é o papel dele nisso aí, para a gente cuidar bem? Pastor, nós somos abençoados por Deus, né? Nós recebemos de Deus a saúde para poder levantar todas as manhãs, ir em busca do nosso pão diário, de receber os nossos recursos e administrá-los. Então, como bons mordomos, assim como eu disse na parábola lá dos talentos no início da nossa conversa, nós não podemos agir de forma irresponsável com os nossos recursos. Aí está a importância do orçamento e do planejamento financeiro dentro da mordomia cristã. Na parábola, Jesus até cita que tinha o servo bom e o servo mau. O servo bom administrou bem aqueles talentos que tinha recebido, mas o mau enterrou. Na parábola até cita, né? Antes você tivesse colocado no banco para poder render juros. Então, nós somos responsáveis pela administração do recurso que Deus nos deu. Então, esse planejamento, quando a gente começa a ver de uma forma diferente, por uma outra perspectiva, de que nós somos mordomos e nós estamos responsáveis por cuidar de algo que Deus nos deu, a gente vê a importância do orçamento e do planejamento de uma outra forma. Maravilha, Renata. Vai dar tranquilidade, né? Isso, exatamente. Dá tranquilidade. Exato. Você vai dormir tranquilo, sabendo que, olha, eu tenho uma reserva, esse valor que eu vou receber tem um lugar para ele, tem, né, um destino. Você não vai ter aquele susto quando tem a pessoa descontrolada, ele vive tenso, vive sob estresse, né? Tenso. Agora, se ele tem um planejamento, ele segue a vida dele. É claro que tem os imprevistos, né? Sim. E, aliás, o próprio planejamento pode ser colocar alguma contingência ali, uma reserva para os imprevistos. Exatamente. Né? Exatamente. E aí e a vida espiritual vai ser melhor também. Exatamente. Exatamente. Lembrando a você que está nos acompanhando, vai aí compartilhando o nosso conteúdo no canal @IEAB-oficial, nosso canal do YouTube. Se inscreve se você não é inscrito ainda. Lembra de compartilhar com seus amigos, familiares. O papo está imperdível. O bate-papo aqui está muito bom sobre finanças. E agora, Renata, vamos falar de uma maneira mais prática, né? Como é que a gente pode, então, falando sobre, por exemplo, esse orçamento, esse planejamento financeiro, como é que a gente pode manter ele, né, desenvolver e manter isso de maneira muito prática, para que quem está nos acompanhando agora possa, então, ter esse entendimento? Legal. Todos nós podemos ter um controle financeiro simples e eficaz com apenas 4 dicas, pastor. Então, você que está aí me ouvindo, já pega caneta, papel, anota essas dicas aí. Maravilha. A primeira delas, que parece ser algo simples, mas não é tanto, é você saber o quanto que você gasta. Nesse curso que eu ministro na minha igreja, eu sempre pergunto: quantos de vocês sabem o quanto vocês gastam o quanto vocês ganham, exatamente no mês? A maioria das mãos levantam, mas ainda existem pessoas que não conseguem calcular o quanto ganham dentro do mês. Nós temos diversas realidades. Nós temos as pessoas que são CLT, as pessoas que são autônomas, os empresários. E você precisa, independente de qual perfil você está, saber controlar e calcular o quanto você ganha dentro do mês. Para aqueles que são CLTs, tem os descontos que a nossa norma brasileira cita e dita, né? Você sabe calcular ele? Você sabe se está correto? Ou você espera cair lá na conta e seja o que Deus quiser? Então, você precisa ter esse conhecimento. Para aqueles que são empresários, autônomos, quanto que você precisa trabalhar dentro daquele mês para conseguir o seu ganho fixo? A real margem de lucro. A real margem de lucro. Quanto que você precisa para arcar com as suas despesas mensais. Então, esse ganho é importante
porque ele é o que vai reger todos os outros controles. Então, saber quanto se ganha parece algo simples, mas que nem todos conseguem mensurar no mês a mês. Esse ganho entra o quê aí? Por exemplo, o CLT, que nem você falou no início, né? Eu sou registrado com R$2.000, por exemplo, né? Sim, mas ele não ganha, ele não chega a 2.000. Pronto, é isso que eu queria chegar. Exato. Tem o desconto do INSS, tem outros... Vale transporte. Vale transporte, às vezes alguma parte do plano de saúde, às vezes a empresa cobra dele. E as gratificações, comissões, isso entra no ganho? Isso era algo que eu ia citar. Não considere como ganho fixo as suas rendas variáveis. Isso. Então, por exemplo, existem empresas que têm o costume de pagar hora extra. Se no próximo mês o diretor fala, acabou a hora extra nessa empresa, o que você faz? E aí? Então, você não pode E aí, considerar de repente, o camarada já incorporou no orçamento dele, né? Na cabeça dele, ele ganha aquilo ali. Aí fez prestações, contando as horas extras, e são variáveis. Gratificações, comissões, tudo isso são ganhos variáveis. Ganhos que têm período para iniciar e período para acabar, que é aquilo que a gente chama de tempo determinado. Você também não pode considerar aquilo como... que você vai receber para sempre, tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Então, isso é um erro muito comum, pastores, que as pessoas cometem ao fazer o seu planejamento financeiro. Eu já vi, se me permite, eu já vi autônomos que são organizados, né? Ouvir essas orientações suas aí, que eles, como eles sabem que é autônomo, ele não sabe se o mês que vem vai vender o mesmo ou vai entrar o mesmo valor, então ele já fez uma reserva. Tá entendendo? Para 2 meses para frente. Olha que legal. Entendeu? Então, ele já tem uma reserva. Então, se aquele mês seguinte ele não vender a mesma quantidade, ele vai usar a reserva. Sim, porque aí o mês seguinte e vai indo para frente. Então, ele sempre tem... Então, não é porque é autônomo que recebe renda variável e tudo, é que ele não pode ter uma reserva. Exato. E uma dica para autônomos. Você tem que ter as suas metas de venda. Então, vou citar... uma motorista de aplicativo, vou usar esse exemplo que é muito comum. Você sabe o quanto que você precisa rodar dentro daquele dia para atingir uma renda, para arcar com as suas despesas. Isso. Então, é importante que você tenha essa consciência. Claro, existem coisas que são imprevisíveis, que você não vai conseguir controlar. Mas a maioria das coisas são previsíveis e estão sobre o nosso controle. A gente consegue... Maravilha. prever. Então, estamos ainda na primeira dica, né? O Primeira ganho. dica, o ganho. O que você ganha. Vamos lá, acompanha aí, vai anotando aí. Segunda dica, você precisa listar os seus gastos fixos. Eu costumo dizer de forma bem simples que os gastos fixos são aqueles que faça chuva ou faça sol, você precisará arcar. Então, como exemplo, o aluguel, a prestação da casa, a água, a luz, a conta de energia, a internet né? Hoje que é. Exato, que é primordial. Então, isso são coisas que você precisa arcar. Independente do tanto que você ganhar ou não, você vai ter aquele custo. O gasto com alimentação. Normalmente, os gastos fixos, você não consegue ter muita estratégia. Você até consegue diminuir uma coisinha ou outra ali, apagar a luz... desligar a tomada, né? Economizar. Mas é muito pouco. Você não vai conseguir, nesse gasto fixo, ter uma estratégia muito vantajosa. Então, eles são gastos que precisam ser listados e você precisa ter a consciência dele mensalmente, de quais são os seus custos fixos. Então, segunda dica, anote os seus custos fixos no mês. Vamos para a terceira, né? Gastos variáveis. Nesses, vocês já conseguem ter uma estratégia um pouco maior. O que são os variáveis? É tudo que é supérfluo, tudo que não tem necessidade. Então, é a pizza depois do culto, o Uber, que você pode caminhar 10 minutos. É tudo que não é aquilo necessário. que dá para dizer não, né? Exato. Não precisa ser radical, mas tem que ser organizado. Isso. Não é que não pode comer uma pizza, não é? Pode, claro que pode. Por favor, vou defender. O pessoal que come pizza. Mas só que tem que ser o quê? Planejado. Exato. Até gastar com pizza tem que ser planejado. Ó, é uma vez por mês, é 2 vezes. Vai caber no orçamento? Então, fica certo. Toda... última sexta-feira do mês, ou a primeira, nós vamos para a pizzaria.
Pode ser assim, né? Pode. Nós aconselhamos que você tenha valores fixos para esses gastos variáveis. Então, sim. por O exemplo, lazer, eu né? vou reservar tantos reais para o lazer, tantos reais para alimentação. Maravilha, vai pegando a dica aí, gente. Chegou no limite que você estabeleceu para gastar esses gastos variáveis, aí você para. Aí corta a pizza, corta o lazer, corta dentro do limite que foi estabelecido. Por isso que tem que saber a primeira dica, né? Saber quanto eu ganho. Exato. Como que eu vou saber o limite de gastos variáveis se eu não sei quanto Não que eu sei, ganho? exatamente. Na verdade, você É viu que uma verdade. dica puxa a outra, né? É verdade. Exatamente. E aí a quarta dica é uma que o pastor Wesley já citou aqui para nós. Que bom ter um companheiro de profissão que ele já foi dando dicas, né, também. A maior forma de você manter uma vida financeira estável é você planejar o ganho, o gasto fixo e o variável por um período de tempo, que eu aconselho que seja no mínimo de 6 meses. Então, você vai fazer essa listagem de ganhos, de gastos, mês por mês. Então, nós estamos aqui no mês de junho, nós vamos projetar o mês de julho, de agosto, setembro, para que você tenha uma visão mais clara da sua situação financeira. Isso é o que a gente chama de fluxo de caixa. Então, você consegue planejar uma viagem lá para setembro, você consegue planejar a troca de um carro, você consegue fazer um controle avistando o futuro, né? Planejando ações que você vai tomar para que o seu controle financeiro seja efetivo. A maior dica de todas é que você tenha constância e que você faça isso sempre projetando meses à frente. Isso é mordomia. Isso é mordomia. Né? Mordomia, verdade. É isso aí. Sempre me perguntam qual que é a melhor forma de controlar tudo isso que nós falamos até aqui. É por papel? É num planner? É numa agenda? É no Excel? Onde quiser. Eu sempre falo, o controle que funciona é aquele que é bom para você. É aquele que você consiga fazer. Isso. Não adianta eu chegar aqui e falar, use o programa tal e tal e tal, sendo que você não vai Aplicativos, conseguir usar. Então, o melhor é aquele que você consegue aplicar. Eu, como boa contadora raiz e filha de pastor Jair, gosto do velho e bom Excel. Mas é opcional. Se você em casa tiver Até a qualquer outro cadernetinha tipo de lá dá ferramenta, certo, né? funciona. Então, isso daqui pode ser aplicado em qualquer tipo de aplicativo, ou caderneta, ou agenda, da forma que for melhor para vocês. Certo. Bom, e agora, diante dessa aula aí, né? Rapaz. De administração financeira, né? Vamos pegar agora numa ferida, né? Ferida do brasileiro. Chegar na ferida brasileira. Por quê? Porque se você pesquisar no Google lá, os dados do IBGE e outros institutos aí de renome que cuida tanto da economia, né, como do comportamento, né, do brasileiro, enfim, tem os índices das pesquisas e tudo mais. Também as associações comerciais também fazem bastante levantamento. Você vai ver que mais de 60% da população está endividada. E isso são índices de antes da pandemia. Isso. Agora, depois, eu não vi nada depois como ficou, né? Mas deve ter piorado, né? E, então, o brasileiro está endividado, né? Então, as dívidas fazem parte. É consignado, né? São os empréstimos bancários, né? Que é o comum por aí. E aí, o que você poderia dizer para nós, para os nossos internautas, né, que estão acompanhando a Viva Podcast nessa temporada de mordomia cristã? Tem dicas, né? Você falou de dicas de administração financeira. O que pode ser feito aí para nós brasileiros, né, vencermos ou amenizarmos, né, esse quadro tão caótico de dívidas? Como sair das dívidas? Eu acho que é essa a pergunta. Né? A não se tornar um problema cada vez pior, né? Não vai falar que é pagar as dívidas. Não. Sabe? O primeiro passo é você diagnosticar qual que é a sua situação financeira. Porque quando a gente fala que temos dívidas, conta para pagar, dívida todo mundo tem. Mas qual que é o nível de endividamento que você tem? Sempre que eu falo sobre dívidas, eu gosto de falar de diagnóstico financeiro. Você precisa saber qual que é o seu perfil financeiro. Nós temos 3 perfis mais comuns, né? E você consegue fazer, inclusive, esse teste em casa, pela internet. Existem muitos
testes para identificar o seu perfil financeiro. Os 3 perfis são o investidor, que é aquele que não está endividado, mas que ele consegue poupar, guardar. O equilibrado financeiramente, que eu falo que é uma ilusão, porque se acontece qualquer imprevisto, você já está quase perto do endividado. E o último, que é o endividado, que precisa captar recursos de terceiro. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente precisa saber o que a gente precisa para tratar esse diagnóstico. Então, vou dar um exemplo. Eu comparo muito a nossa saúde financeira com a saúde física. Se você está com um problema físico, você precisa de um diagnóstico. Então, por exemplo, existe uma pessoa com diabetes. Como que ela vai saber como tratar isso? Ela precisa de uma insulina? Ela precisa só de remédio? Qual que é o grau? Qual que é o tipo da diabetes? A mesma coisa se aplica na vida financeira. Qual que é o seu grau de endividamento? Como que você consegue solucionar isso? Você só precisa diminuir os gastos variáveis? Ou você precisa buscar recurso de fora? O que você precisa fazer? Então, o primeiro passo é você identificar qual é o seu perfil financeiro. Você consegue fazer isso através do que nós falamos no item anterior, fazendo esse fluxo de caixa e vendo qual que é a situação. Se você chega num nível em que você não consegue arcar com as suas despesas, mesmo depois de ajustes, você vai precisar captar recursos de terceiros. Qual que é o maior erro que as pessoas normalmente cometem ao captar recursos de terceiros? Elas não fazem o que a gente chama de capital de giro. Então, elas captam um montante, um valor, quitam as suas dívidas e depois elas não conseguem manter os seus compromissos mensais. Às vezes não conseguem nem encaixar a parcela daquele empréstimo dentro fica pior, do seu né? orçamento. Aquilo que era para, teoricamente, resolver, vai piorar. E o que é mais grave, ela acaba fazendo dívida para pagar a dívida. Exatamente. Né? Então, empréstimo para pagar o empréstimo. O que era ruim ficou ainda pior. Uma bola de neve. Exato. Então, a minha principal dica é isso. Planejem as finanças nesse longo prazo, como eu disse, de no mínimo 6 meses. Entenda como encaixar essas parcelas no seu orçamento. Considere que você vai precisar de um valor para se manter, para arcar com as suas dívidas, os seus compromissos mensais, para que você não crie dívida após dívida e entre naquele bolo de neve sem conseguir sair dele. Maravilha. Renata, a gente iniciou o Aviva Podcast hoje falando, né, justamente desse endividamento e também da falta de educação financeira, de saber gerir as nossas finanças desde da nossa infância, de não ter muito essa educação dentro de casa, não é? Eu quero que você também, de maneira prática, eu gosto muito dessa coisa da prática, eu acho que é interessante, inclusive para aqueles que estão nos acompanhando, né? Como é que a gente pode fazer para envolver a família, né, nesse planejamento financeiro, né? E a gente poder envolvê-los de maneira que a gente incentive desde pequeno as nossas crianças, os nossos filhos, né, com esse envolvimento no planejamento financeiro. Como é que a gente poderia fazer isso de maneira prática? Certo. Não dá para a gente falar de controle sem envolver a família, porque todos vão estar ali envolvidos no orçamento, né, daquela casa. Saiu uma pesquisa que não é recente, foi em 2018, do IBGE também, que disse que 60% dos casos de divórcios são relacionados a problemas financeiros. Olha só, misericórdia. Então, parece algo simples, mas não é. Eu costumo brincar que sempre vai ter uma pessoa que é controlada financeiramente e a outra que vive só sobre o Deus proverá. Mão aberta. E normalmente uma casa com a outra, né? Então, os opostos se atraindo, né? Então não adianta você falar que tem um controle financeiro se a sua esposa ou seu esposo não conseguem seguir esse controle. Então envolver a família é importante por conta disso. Como que o seu filho vai saber que ele não pode ter um iPhone igual o amigo da escola tem, se ele não está envolvido nas finanças da família? Então, tudo isso que nós falamos até aqui, sentar, fazer o controle, seja em planilha, em caderno... E compartilhar com a família. É, de fato, ser um momento em família. Família, agora nós vamos organizar as nossas finanças do mês. Sentar com eles em volta da mesa. Claro, dentro de cada faixa etária, né, dentro de um limite. Mas é importante que isso seja feito em família. Para que quando, por exemplo, as crianças crescerem, elas levarem isso para suas casas também como algo comum. Nós, se formos lembrar da infância,
A gente não lembra de momentos em que os pais pagavam as contas. Como que era? Parece que é algo que nem faz parte da vida. Exatamente. Eu nem ligava, né? Exato. Mas você tem toda a razão. Quer dizer, se ele faz parte daquele momento, se ele é chamado para esse momento, ele já vai aprender de cedo que há responsabilidades, que eu não compro o que eu quero, né? Tudo que eu desejo, eu vou ter, enfim, né? Exato. Eu ouvi casos já de pais, né, que de repente morreram, né? O pai, né, o chefe, o provedor, morreu e a esposa ficou ali, né, desamparada, não só no sentido financeiro, mas de informações. Exato. Ela não sabia se tinha dinheiro guardado, se não tinha, se tinha dívida ou não. Aí O que é que tinha no nome dele? Nada. Não tinha. E é muito comum. Como é que faz com a família? É muito comum, inclusive, não saberem nem quanto que o outro ganha. Não saber quanto casal, que o filho né? ganha, quanto que o cônjuge ganha. Isso é mais comum do que a gente imagina. Na pandemia tivemos muitos casos desses, né? De que as pessoas não sabiam ir ao banco, tirar dinheiro, como acessar, quais eram as contas que tinham para pagar, descobriam dívidas. Então é importante que isso seja uma rotina da família, pelo menos uma vez no mês, que todos sejam envolvidos nesse controle. Eu achei muito importante o exemplo que você deu do iPhone aí, né? Sim. Porque isso aí faz aquela segregação entre, né, aquela separação de classes, né? Classes sociais dentro da escola, e a criança não entende bem como é que funciona isso. Mas se o pai tem um diálogo aberto, a família, ele vai entender, falar, olha, o meu pai trabalha bastante, mas ainda não deu para eu Exatamente. ganhar um iPhone. Então ele não vai crescer aquela criança revoltada, só os outros têm e eu não. Mas ele tem um diálogo em casa, o pai que explicou para ele. E por outro lado, aí tem o outro lado da moeda. O pai que vai fazer, que ao invés de trazer a família para esse momento e trabalhar essa gestão financeira com eles, essa educação financeira, pelo contrário, ele vai, muitas vezes, se endividar para dar o que ele não pode para o filho. Isso. Né? Ou então realizar os desejos dele, que não foram atendidos na infância, no filho, né? Causando... Aí falou o psicólogo. Psicanalista. Em contrapartida, você vai ter adultos com essa ideia de que podem ter tudo, que é só se endividar. Então, começa ali quando criança e na fase adulta também isso se manifesta. Muito bem. Exatamente. Porque as pessoas ficam chateadas porque não conseguem determinadas coisas, né? Mas por trás de toda chateação vem uma frustração. É preciso tratar a frustração. Né? É isso aí. É isso aí. Então, nós falamos, Renata, até agora sobre ganhar, né? Ganhar, o quanto eu ganho, como eu tenho que controlar, né? Planejar, e quanto eu devo, como, né? Nós aprendemos aí que a primeira coisa, no caso das dívidas, é você encarar a situação, né? Saber quanto que é e enfrentar, né? O endividamento. Mas queria puxar agora para o outro lado de, ao invés de ganhar, dar, né? Porque mordomia também é você ser generoso. Sim. Não é só você cuidar, gastar, não, é também generosidade. A Bíblia nos ensina isso. Com certeza. Aliás, quando a palavra fala que nós não podemos ter amor ao dinheiro, não é isso? Não é ter o dinheiro como o nosso Senhor, né? E então nós é que temos que mandar no dinheiro, nós que temos que ser o Senhor do dinheiro e administrá-lo bem. Mas ela quer dizer também que a gente não pode também segurar, né? E ser mesquinhos e tal, mas temos que ser generosos, né? Porque mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Aprendemos na palavra de Deus, não é isso? E aí, como que a gente, sendo um mordomo, sendo a pessoa que controla bem as nossas finanças, a gente também pode atender esse chamado de Deus, do próprio Jesus, para sermos generosos, para doarmos, para repartir, né, um pouco do tudo que Deus tem, porque tudo é Ele que dá, né, tudo é dele, mas Ele também nos convida a compartilhar isso com as pessoas, a doar, a sermos generosos. Como é que você vê isso aí, esse comportamento do cristão mediante essa verdade? É interessante falar sobre isso porque os assuntos eles se emendam, né? Quando a gente tem esse controle financeiro, a gente consegue exatamente saber
o quanto que podemos ajudar os outros, né? Muitas vezes nós estamos tão emergidos, né? Tão mergulhados nas nossas contas, nas nossas dívidas, que a gente não consegue separar um pedaço ali dos nossos recursos para ajudar o outro, para auxiliar o próximo, para abençoar, inclusive, a obra de Deus. A gente não pode falar de mordomia cristã sem citar também, dentro do nosso contexto, os dízimos e as ofertas, as contribuições para que as nossas igrejas fazem. Então, é importante a gente tratar esse tema, porque a partir do momento que você tem esse controle financeiro bem feito, você consegue separar essa parte do dízimo, essa parte da oferta, essa parte de contribuir com ações, seja da nossa igreja ou seja seculares, para abençoar vidas de outras pessoas. No curso que eu dou, eu me deparo muito com pessoas que falam: Renata, eu até quero contribuir, eu até quero abençoar outras vidas, eu até quero abençoar a obra de Deus, mas eu não consigo calcular, eu não consigo fazer as somas. Não sobra, né? Não sobra. Como que eu vou dar? E a gente sabe que existem diversas realidades. Pessoas que têm até dificuldade de calcular os 10% lá do dízimo, existe isso. Mas a gente entende que controlando tudo isso, a gente consegue sim encaixar tudo isso e inclusive colocar como prioridade. Eu sempre oriento os meus irmãos: priorize lá os seus 10%, coloque no seu planejamento financeiro. Quando a gente fala de dízimo, agora trazendo a nossa realidade de igreja, né? A gente entende que o dízimo, ele é um ato de obediência ao Senhor. E ele tem mais a ver da nossa confiança, da confiança que nós temos em Deus. De saber que Ele é Deus, independente da minha situação dele, financeira. Né? Independente de como está o meu controle financeiro, eu sei que Ele irá prover, se eu agir com obediência e com fé. E a oferta já é diferente, diz mais sobre o coração do ofertante, né? Do quanto que ele quer dar. A gente pode usar lá o exemplo de Caim e Abel, que ambos ofertaram, mas cada um com um coração diferente. Então, você tendo essa consciência cristã do que é o dízimo, de que é independente, é um ato de confiança e obediência. Em Deus. Em Deus. E não no dinheiro. E né? não no dinheiro. No que você ganha. Se você está dando é porque você é espontâneo, né? Exato. Então, é que ele não manda em você, você que manda nele. Né? É a confiança em Deus e não em todo o meu controle, o meu planejamento financeiro. Isso. Então, você consegue entender melhor como inserir isso no seu cronograma. Mesma coisa as ofertas, mesma coisa auxiliar o próximo. Então, a partir do momento que você tem essa consciência da mordomia cristã, de que você não é dono do que você está administrando, que você está apenas cuidando do que Deus te deu, você consegue enxergar o ato de dar, o ato da generosidade de forma melhor. Maravilha! Estamos conversando com a Renata Milena aqui nesse Aviva Podcast, na campanha Mordomia Cristã, e estamos falando sobre o desafio da mordomia financeira. Renata, quero agora falar com você sobre essa cultura que a gente vive do consumismo. A gente pontuou alguma coisa agora há pouco, mas a pergunta é: será que dá para a gente resistir a essa cultura do consumismo? Será que, de fato, não seria uma utopia dizer que a gente pode ter uma vida mais simples? Agora, esse ano, em abril, eu ministrei uma série de mensagens na igreja falando: a vida pode ser mais leve, né? A vida pode ser mais leve, pode ser mais simples, resistindo ao consumismo, Renata? Pode, com certeza pode, pastor. Eu sou apaixonada por um versículo de Provérbios que se encontra no capítulo 30, versículos 7 e 9. Salomão pede, né? Senhor, não me dai-me nem a riqueza e nem a pobreza, mas me dai-me o pão necessário. Uma das armadilhas do inimigo nos dias atuais é justamente tirar o nosso contentamento, fazer com que a gente sinta que falta algo, que a gente precisa de mais, que não estamos contentados com o que temos. E essa armadilha do inimigo tem cegado, inclusive, nós cristãos, né? De enxergar que nós não precisamos de tanto, que nós não precisamos do consumismo, nós precisamos do pão que nos é necessário. Então, nós podemos combater essa cultura do consumismo entendendo e orando e falando como Salomão: Senhor, não me dar-me nem a riqueza, nem a pobreza. Eu quero o que me é necessário. E eu estou contente, eu estou satisfeito
com aquilo que foi me dado, com aquilo que me foi concedido. Eu não preciso de mais porque o outro tem. Eu não preciso de mais para provar um status, para manter uma posição na sociedade. Porque o pão que me é necessário já me faz completo. Porque a nossa plenitude não vem de bens. A gente sabe, a nossa plenitude está em Deus, em Cristo, né? Exatamente. Então, podemos lidar, mas desde que a gente combata e viva em contentamento. Paulo vai falar isso também quando escreve aos Romanos, né? Paulo vai falar desse nível de contentamento. E as pessoas pegam só o verso 13 ali do capítulo 4, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? De Filipenses, perdão, né? Filipenses 4:13, né? E aí Paulo vai falar desse nível de contentamento, né? Eu sei estar abatido, né? Eu sei passar pela escassez, pela fartura, né? Ali acho que a palavra no grego é autarques, que é esse nível completo de essa inteireza de contentamento, né? Quer dizer, eu posso passar por qualquer situação, mas eu estou satisfeito em Deus, né? Maravilha. Alegria em Deus, né? Então, né? Que bênção, que maravilha. Renata aqui conosco, né? No Aviva Podcast. Esse mês de junho está sendo, assim, já começou de forma extraordinária. E esses assuntos riquíssimos aqui. Verdade, vou convidar de novo, né? Você que está nos acompanhando, compartilhe mesmo esse conteúdo riquíssimo hoje que estamos tratando aqui e com a presença ilustre aí da Renata, né? Renata, nós falamos de ganhar, falamos de doar, né? De sermos generosos, de como lidar com investimentos, falamos hoje aqui sobre consumismo, né? Sermos contentes com aquilo que Deus tem nos dado, mas sobre ganhar dinheiro, quero falar de você. Tem o jeito certo e o jeito errado de ganhar dinheiro, tá? Do jeito errado, deixa para lá, né? Tem muito jeito errado aí de ganhar dinheiro aí, não tem? Fora dos princípios, fora da ética, estamos vivendo num mundo em que os valores, né, estão cada vez mais invertidos, não é? Aquilo que era certo já está relativizado, aquilo que era errado ficou relativizado. Vemos isso no meio político, né? E em muitos os lugares, setores, né? Todos os setores, a relativização, né? Chegou. Mas e para nós que servimos a Deus? Fala para nós, dentro dos princípios bíblicos, jeito certo de ganhar dinheiro. Você tem algumas dicas para nós aí? Sim, com certeza. Tudo que nós fazemos, ela gira em torno dos nossos princípios, né? Então, qualquer dinheiro que for em desacordo a isso, não tem outra forma, combater, dizer não sem pensar duas vezes. O que o mundo tenta fazer é relativizar isso, deixar isso mais suave, mais leve. Mas nós sabemos que não existe. Se está errado, está errado. Então, com a relação a ganhar dinheiro, tem que ser dentro dos princípios. Fugiu disso, não tem muita margem para conversa. Não e ponto, né? Agora falando das nossas obrigações, né? Porque não só ganhar dinheiro, a gente também tem obrigações enquanto cidadãos, enquanto pessoas físicas, né? E a Bíblia cita versículos sobre isso lá em Romanos, né? Ele fala, portanto, dai a cada um que deveis, a qual tributo, a qual imposto, a qual temor. Não devais a ninguém, a não ser o amor, né? Então, Romanos cita isso. E nós temos essas obrigações enquanto pessoas físicas. Nós temos pensado nisso no nosso dia a dia? Honrar os nossos compromissos, a gente falou de dívidas. Mas enquanto cristãos, é pecado cristão ter dívida? Não estou falando isso. Mas nós precisamos honrar com os nossos compromissos. Precisamos ter a ciência de que somos testemunhas de Cristo. E precisamos testemunhar isso de forma muito clara, de que é sim, não. Então, precisamos sim honrar os nossos compromissos. Existem as leis brasileiras que nós precisamos seguir. E eu me deparo muito com pessoas que não têm consciência de quais são as leis que tem que seguir.
No curso que eu dei lá na nossa igreja, várias pessoas chegam para mim e falam: Renata, meu CPF está bloqueado, o que eu faço? Eles não têm não conhecem, né? Porque não é muito dito, não é ensinado nas escolas que nós precisamos entregar o imposto de renda, por exemplo. Então, existe uma série de normas brasileiras que a gente precisa seguir que estão de acordo com os nossos princípios. E tudo isso bíblicos. Faz parte da nossa mordomia cristã. Exato. Né? A mordomia faz parte de tudo isso. Por quê? Nós precisamos arcar com essas responsabilidades. Seja nós, pessoas físicas, seja você como um empreendedor. A gente sabe que ser empreendedor no Brasil não é uma tarefa fácil. Existe uma carga tributária elevada. Sim. O pastor Wesley é contador, conhece. Então, você precisa estar sempre muito atento ao seu princípio, até para tributar, até para escolher o regime tributário da sua empresa. A gente não pode olhar isso só como algo secular. Existem os nossos princípios por trás desses deveres que precisam ser seguidos, que precisam ser cumpridos. Isso tem que buscar, né? Informação, Exato. Orientação. Hoje nós temos órgãos como o SEBRAE, por exemplo, né? Importante dizer que é um lugar onde o empreendedor está informal. Um grande parceiro do empreendedor, né? Parceiro, você vai lá, você tem informações, como sair da informalidade, Sim. né? Porque o informal, ele não está pagando imposto, não está nada, e não vai usufruir de benefícios depois, né? Exato. No caso, né? Mas para nós aqui, ele está fora dos princípios, ele precisa buscar informações, né? A gente, como mordomos fiéis, precisamos ter essa consciência de que estar fora das leis, do que a gente precisa estar adequado, também é estar fora dos princípios bíblicos. Então, muitas vezes a gente não tem essa consciência. É importante a gente trazer isso daqui em pauta para que as pessoas pesquisem. Eu tenho certeza que nos campos, nas pessoas que nos escutam, há pessoas também que conseguem orientar, que conseguem dar estudos em nossas igrejas para dizer o que eles precisam entregar enquanto pessoas físicas, enquanto empreendedores. Então, nós precisamos incentivar os nossos mordomos a fazerem isso. Organizar, né? O seu negócio de forma lícita, não é? E ter o seu lucro, ter o seu rendimento dentro dos princípios bíblicos da palavra de Deus. Ganhar dinheiro de forma lícita, de forma bíblica. Exatamente, maravilha. Pastor Wesley, Renata Milena, tudo que é bom passa rápido, né, rapaz? Tá acabando. Estamos chegando ao final do nosso Aviva Podcast, primeiro episódio dessa temporada Mordomia Cristã. E eu quero pedir à nossa convidada, a Renata, que ela se dirija àquela câmera ali e ela possa falar ao nosso público, dar a sua mensagem final, né, desse tema tão importante que discutimos hoje aqui sobre o desafio da mordomia financeira. A câmera ali é toda sua, Renata. Manda brasa. Que tempo precioso que tivemos aqui no Aviva Podcast, meus irmãos. Para finalizar, eu quero deixar uma mensagem para vocês sobre sonhos. Talvez vocês me perguntem, o que sonho tem a ver com mordomia financeira? Existem sonhos que eles são imateriais. Por exemplo, uma cura, a salvação de um familiar. Mas existem sonhos que eles são materiais, que eles são palpáveis e que você pode realizá-los de acordo com a sua mordomia financeira. Os seus sonhos estão alinhados ao seu planejamento financeiro? O que você tem feito para realizá-los? Eu te convido a listar sonhos de curto, de médio e de longo prazo e montar um planejamento financeiro, montar uma organização financeira para realizá-los. Alinhe os seus sonhos à vontade de Deus e viva-os para a glória de Deus. Uau! Maravilha! Parabéns! Muito obrigado, Renata. Obrigada Deus abençoe. a vocês. Deus continue te usando dessa forma tão maravilhosa na sua profissão, na sua vocação, no chamado de Deus, para ajudar esse povo a lidar melhor com a área financeira. Deus abençoe. Amém. Foi um prazer. Amém. Obrigado, Renata. Deus continue abençoando a sua vida. Você nos enriqueceu muito com os seus comentários e com todo o seu conteúdo, né? E a sua simpatia aqui, a esposa do pastor Mike Jonathan. Né? Muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. E a você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado. Não esqueça de compartilhar
né, no nosso canal, @IEAB-oficial. Vai lá no YouTube, compartilha. Né? Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal, ativa lá o sininho, porque toda vez que chegar conteúdo novo, você será avisado. Aproveita para compartilhar com amigos, com familiares. E lembrando que na próxima sexta-feira, nós mudamos o dia, o Aviva Podcast agora não é mais na terça, mas na sexta-feira, no mesmo horário, às 22 horas. Então eu espero você lá, sexta-feira que vem. Deus abençoe. Valeu. Até lá.